Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos? Aula 13. Objeto de conhecimento. Desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade. Detalhamento. Reconhecimento e produção de saberes dirigidos aos estereótipos e preconceitos presentes nas práticas corporais artísticas. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar entendendo esse corpo, aquele que nos ajuda a estar aqui e entender o mundo ao nosso redor. E eu começo trazendo uma frase do professor João Batista Freire que diz: pelo corpo eu vivo, pelo movimento eu me humanizo. Sim, afinal somos seres humanos, mas o que nos torna humanos é as nossas experiências, é o que somos em vida, aquilo que vamos desenvolvendo e experienciando ao longo do tempo. Então, vem comigo primeiro entender isso ao longo da história. Olha só, a gente consegue perceber que antes tínhamos um contexto em que ocorria o que a gente chama de exclusão. Nesse momento, a gente começa a perceber que existem grupos. Aqui, vamos entender como se fosse uma sala de aula. E dentro dessa sala de aula, alguns fazem parte, outros ficam fora da sala, outros ficam de costas para a parede, outros ficam separados em cadeiras diferentes. E cada um fica em um grupo. E tem aqueles que são até esquecidos de serem convidados para essa sala de aula. Isso aconteceu lá na Idade Antiga. E esse momento histórico na nossa sociedade nós chamamos de exclusão, onde as pessoas elas tinham que seguir um padrão dito normais ou, como chamamos hoje, típicos. Aqui vamos enxergar que é o momento em que nossa sociedade ela passa a excluir pessoas que não estão atendendo à necessidade desse padrão corporal. E aqui a gente vai avançando, percebendo que temos um segundo momento histórico, que a gente vai chamar de segregação. Lembra que eu falei da nossa sala de aula que tinham pessoas que eram esquecidas e nem convidadas para participar dessa sala? Pois é. Vamos perceber aqui que começa a existir um olhar diferenciado para essas pessoas. Porém, aqui elas ainda não farão parte do grupo total. Elas ficam separadas. Elas são convidadas a entrar, mas elas não se misturam. Isso a gente percebe uma evolução dessa interação, uma evolução corporal e evolução humana. Lembra? Começamos entendendo o corpo ao longo da história. E aqui a gente passa para o terceiro momento, onde vamos enxergar o que chamamos de integração. Aqui a gente percebe que já está dentro da sala participando um pouco mais, percebe? Olha só, no primeiro quadrante, a gente enxerga que eu tenho lá em cima as pessoas que podemos dizer atualmente como atípicas, fora desse espaço. Depois, no segundo quadrante, nós enxergamos essas pessoas dentro de uma bolha. E no terceiro quadrante, elas já estão inseridas, mas é uma integração, ou seja, ainda não há realmente o que a gente vai chamar, no quarto quadrante, de inclusão. Aqui temos essa aceitação, um momento em que realmente ocorre essa relação sem estreitamentos e trazendo aqui o que a gente chama de equidade. Porém, estamos tendo esse olhar muito amplo para o corpo, mas conseguimos enxergar que isso vem ao longo da história, ou seja, nós, enquanto sociedade, temos uma dívida corporal. Sim,
tudo que somos é porque lá atrás houveram corpos que foram excluídos, mutilados, segregados, mortos e esquecidos, muitos até nem sendo considerados pessoas, cidadãos. E aqui a gente consegue enxergar nesse olhar, será que nós realmente estamos incluindo esse corpo? O seu corpo, você, sente-se incluído? Ou apenas está, mas não pertence? Aqui, vamos começar a refletir que o corpo, ele é muito mais do que a carne. O corpo, ele é o que a gente vai ver lá na frente do seu ente. Vamos avançando e percebendo que isso tudo vai nos levar à compreensão de que desde os primórdios ocorre uma imposição. Esse corpo, nós, ele muitas das vezes não pôde se expressar, era restrito, tinha que viver dentro de certos moldes. Mas eu te levo à reflexão, será que isso mudou? Conseguimos enxergar que lá atrás tínhamos o comércio dos monstros. O que seria isso? Lembra daquele quadrante em que as pessoas estavam excluídas? Pois é, alguns eram colocados ali, o que a gente chama de circo dos horrores ou comércio dos monstros, para serem expostos de forma desumana, levando à compreensão de que esse corpo era uma coisa objetivada, como se ele fosse qualquer coisa, um objeto, algo inanimado, algo que pode ser trocado, mas ali existia uma pessoa. Porém, ao longo da história a gente vai percebendo que sempre existiu, em cada período, de forma diferente, remodelado, mas o poder do corpo e o poder sobre o corpo do outro. Então, é aquela coisa de querer impor, de sempre enxergar que eu posso ter o controle de algo. Mas muitas das vezes não temos controle nem da nossa própria vida e queremos mandar, restringir, tá tendo o controle e o poder sobre o outro. Avançando, vamos perceber que Le Breton nos traz sobre essa noção da liberdade desse corpo. Afinal, não é só a carne, lembra como falamos? O corpo não é algo que é apenas uma matéria. Ele é a casca de algo a mais que precisamos enxergar como um ser. E aqui eu coloco ser com S maiúsculo, para que você enxergue que existe a mais. Não só aquilo que eu posso estar manifestando, expressando, mas aquilo que talvez ainda nem foi descoberto dentro de cada um de nós. Olha só, vamos enxergar que o homem e o corpo, eles são vistos como dicotômicos. Porém, é necessário enxergar que o corpo passa a ter um valor incontestável, onde esse corpo, ele ao longo da história, ele vem sendo carregado e foi como uma mala que foi sempre arrastada e só foram colocando mais coisas e mais coisas dentro dessa mala. Chega um momento que a alça se rompe e não dá mais para puxar essa mala. Ela começa a ficar pesada e nada mais segura. É como se isso fosse a história do corpo, a nossa história, que vai ficando tão inchada, com coisas desnecessárias, que vão nos machucando, que vão nos deixando inchados, a um ponto de ir modificando, nos rasgando por dentro, sem a gente enxergar o que realmente está acontecendo. E isso reflete onde? No nosso comportamento, enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E por isso faz-se necessário não confundir o dualismo
da modernidade com libertação. Aqui, a gente precisa enxergar a libertação não vira só algo quando existe uma preocupação com o corpo, mas sempre existiu. Porém, esse mesmo corpo quer ter domínio sobre o corpo do outro, ou mandar, ou enrijecer. E vamos ver que isso nos leva a comportamentos dentro dessa própria necessidade de manifestar que rompe. E vamos ter aqui a compreensão, né, que é o conhecer a si mesmo. Não adianta eu querer impor algo, mandar no corpo do outro, se eu não conheço o meu próprio corpo. Se eu não entendo o que acontece fora e dentro, de dentro para fora, é uma relação mútua, uma via de mão dupla, tá? Então, o isolamento do corpo nas sociedades ocidentais provoca a existência de uma trama social na qual o homem é separado do cosmos, separado dos outros, separado de si mesmo. E aqui vamos perceber que muitas das vezes nós esquecemos que estamos em constante mudança. Como podemos perceber, um processo dinâmico acontecendo, que é de construção e desconstrução. Como se cada pedacinho seu fosse um tijolinho. E cada experiência que você vai tendo, você vai colocando um tijolinho em cima do outro. E chega um momento como se fosse um jogo de carta, que você vai fazendo as pirâmides e desaba. E você percebe que tudo que tinha como verdade talvez não faz mais sentido. Aquilo que talvez você tinha certeza que era importante, não tem mais nada de interessante. E tudo aquilo que você estava construindo, um dia você se pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? E esse processo de construção e desconstrução é constante, entendendo que a vida é esse processo de ensino-aprendizado, em que a todo momento nós estamos aprendendo e ensinando, tendo novas experiências, enxergando coisas ao meu redor e sempre entendendo que quanto mais verdades você tem, talvez mais incertezas, mais fragilidades, mais coisas a serem desconstruídas sejam necessárias. E aqui a gente não está falando desse corpo físico. Apesar de, ao longo da história, trazer, sim, essa relação da carne enquanto algo que vai se moldando aos padrões. Como é possível perceber a questão do estereótipo que vai sendo imposto. Em cada período, um olhar para esse corpo. E algo, esteticamente, um padrão a ser seguido. Hoje conseguimos romper, mas ainda tem aquele olhar do esbelto, aquilo que é mais magro, mais esguio, alto. Ou olhos claros, cabelos claros. E isso, na verdade, é algo que, lembra que eu falei da imposição do corpo sobre outro corpo? São os padrões. Aquilo que talvez vai te prendendo e você vai se fechando e esquecendo que precisa romper com isso para poder descobrir o que realmente você é. E essa história do corpo nos leva a esse processo dinâmico, entendendo que eu preciso aprender e, ao mesmo tempo que eu estou me acomodando, desacomodar, quebrar, desconstruir, para construir novamente e entender que a realidade ela pode sempre ser diferente. Cada cicatriz que você tem no seu corpo tem uma história a ser contada, seja da queda de bicicleta, seja de algo que você passou que não goste de falar, seja uma tatuagem que você fez e se arrependeu. Tudo vai ter um porquê, uma razão para. São os símbolos, os significados, as experiências, o vivido que vai nos construindo e trazendo essa história do corpo que você é hoje. E assim, o corpo é o mesmo que o homem,
Não tem como dissociar essa coisa de enxergar que é algo dicotômico, é algo diferente. Nós somos uma unidade. Então, na visão atual das pessoas, né, que perderam a compreensão, parece que não conseguem enxergar que, ao mesmo tempo que eu me coloco como um objeto, eu sou um ser. Eu estou tendo experiências, eu estou vivenciando, eu estou bebendo de algo que eu nunca bebi. Eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. Mas mesmo assim, a gente fica preso, restrito a querer seguir padrões. Algo que muitas das vezes são irreais e nos são apresentados como o bonito, o belo. Mas será que você se encaixa nisso? Você não já tem a sua beleza? Então, eu trago aqui para vocês para a gente entender um pouco disso a partir do que Heidegger traz para a gente. Começo com o ente, onde é o aparente. Aquilo que comporta algo, a casca, aquilo que eu estava falando, da carne. Essa carne, esse ente, que guarda a tua essência. Esse ser que tem as experiências e que passa a trilhar um caminho livre, passando pela linguagem. Um caminho onde se pensa sem predeterminações. Ou seja, eu não preciso seguir certos padrões se eu não me encaixo, porque eu vou dizer que eu sou algo que não sou, que não me reconheço. Apenas entender que esse corpo está aprendendo e tem necessidade de falar, de manifestar, de ser, de crescer. Seja para si, ou seja para entender o mundo ao seu redor. Então, não se busca só o ente, mas a essência. Não apenas seguir padrões, arrumar um cabelo, uma sobrancelha, mudar o tamanho dos lábios, mas e por dentro? Você está mudando? A sua essência realmente é você? Ou é apenas mais um padrão? Então, técnica é diferente da essência. E aqui vamos enxergar que é necessário entender que tudo isso são bagagens que a gente vai trazendo. Lembra do processo de construção e desconstrução? E assim a gente percebe que a essência, né, ela vai se modificando, mas ela tem aquilo que é primordial. Então, a essência da técnica, aos poucos, né, vai se revelando. Um caminho livre, sem predeterminar as coisas. Às vezes, você cria planos futuros a longo prazo. E quantas vezes, não está nem na metade do caminho, você se frustra. Porque aquilo se apresenta como algo inalcançável. Muitas das vezes, precisamos olhar o quê? Que tudo isso é passageiro. Ou como Heidegger nos coloca, é o Dasein. A perspectiva de ser e tempo que ele nos apresenta. Onde a única certeza que temos é que um dia iremos findar. Essa carne irá definhar. Mas o seu ser aí, o ser lançado, colocado no mundo, a sua essência, as suas experiências, aquilo que você já traz, aquilo que você é, aquilo que você vai se transformando, o seu modo próprio de ser, aí são as suas potencialidades. E isso não se perde. Essas potencialidades, algumas que já vêm com você, que precisam ser lapidadas. Precisamos entender que o corpo, ele tem uma lei universal. Acredite você ou não, mas conseguimos perceber um campo de força, uma ressonância que acontece. E é um processo cíclico, onde existe algo interligado. Por isso somos uma unidade. Não adianta tentar enxergar as partes. Afinal, é como você tentar olhar apenas um órgão do corpo. Ele tem uma função, mas nada seria se não tivessem todos os outros para ajudar nesse processo do seu existir. A mesma coisa é o seu ser aí. Nada adiantaria se não houvessem as experiências, as incertezas e a desconstrução de muitas verdades que carregamos. Então, a comunicação,
humana compreende míriades de formas, ou seja, várias formas, as 1000 verdades, que podem ser até inverdades, mas é aquilo que você acredita, é a sua verdade, por meio das quais o homem transmite, percebe ideias, impressões e imagens de toda a ordem. Então, algumas dessas, embora compreensíveis, jamais conseguem expressar-se por palavras. Por isso, esses estímulos internos e externos que a todo momento nos faz criar, trazer manifestações diferentes. Porque essa relação cíclica, ela está a todo momento acontecendo. Seja você consciente ou não desse processo. Isso não é de agora. Eu trago para vocês aqui a compreensão desde Leonardo da Vinci. Olha só, essa imagem, onde a gente consegue ver que não é um quadro, muitos chamam de quadro, mas era apenas um estudo de seus cadernos, um rabisco que foi muito importante para muitas ciências que utilizamos atualmente, o homem vitruviano, em que aqui a gente enxerga partes, e essas partes nos mostram que, na verdade, nós somos, sim, muitas das vezes, como um mero pedaço que vai aos poucos sendo montado. Então, tudo o que a gente tem é exatamente simétrico. Mesmo que você diga por que daquilo, a gente percebe que existe uma relação. Então, os braços que são simétricos às pernas, cada parte, a mão, que existem estudos que mostram até o tamanho do coração. E aqui a gente vai chamar de quinesfera ou sinesfera, a bolha, o espaço onde nos movimentamos, onde existimos. Existe até uma lei que você já deve ter ouvido falar: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim, é essa bolha invisível que muitas das vezes a gente não respeita. Mas a partir do momento em que eu interajo com o outro, ocorre uma troca. E aqui eu já começo a misturar essas bolhas. Isso me leva à construção. Lembra que a gente estava falando da construção e da desconstrução? E a todo momento eu vou passar a entender que cada experiência em que eu saio e troco de bolha, eu cresço, eu vivo, eu experiencio. E passo a ser algo que talvez nem sabia que poderia ser. E esse corpo nada mais é do que a construção desse processo de comunicação, que é uma necessidade que nós temos. Por isso a gente busca se diferenciar. São esses estímulos. Então são movimentos constantes e as linguagens, os vários significados que vão surgindo. E aqui eu começo trazendo, já que a gente está falando desse corpo, da linguagem da dança, né? Como eu trago para vocês o movimento que, segundo Darlau Achal, nos traz aqui, a questão do homem que começa a dançar muito antes de qualquer arte de saber falar, ele se movimentava, ele trazia a questão da comunicação com a sua expressão. Então, dançar é uma arte que ensina e codifica, assim como também se condiciona e ao mesmo tempo liberta, conforme o entendimento desta e as criações que surgem a partir desse pensar reflexivo, crítico, construindo e desconstruindo. Então, a dança propicia o desenvolvimento da percepção artística e estética dos alunos, além da sensibilidade, da criatividade, mas é na relação, ação e sensibilidade, ação e pensamento, que a dança estabelece as conexões com a realidade do ser humano do século XXI. Então, o movimento, né, que nos traz essa condição de perceber o meu existir, o meu ser aí, das minhas potencialidades nesse mundo, a partir das minhas experiências vividas, como Vygotsky nos traz. Ele nos apresenta, trazendo essa relação com o social. Ele nos diz que tem sim esses pressupostos básicos, a ideia do ser humano, mas eu só consigo me desenvolver e crescer a partir do momento em que eu interajo com o outro. Então, é necessário ter essa relação. Nada sou sozinho, eu sou com o outro,
com essa relação interna e externa, com a influência e com aquilo que eu também passo a influenciar. Então vamos avançando. Já falamos dessa questão desse corpo psicológico, já falamos dessa questão do homem, que vai se moldando. Então, a dança que nos leva a reflexões, nos leva a possibilidades. E aí nos mostra o quê? Que eu consigo aprender, não só trazendo a questão do divertimento, mas dançar é falar com o corpo, é ir além, é eu entender o ritmo, é eu entender o mundo. Avançando, a gente consegue perceber que é esse reencontrar. Então, eu vou percebendo essas relações não só agora, mas na arte dos meus antepassados. E eu trago a vocês uma escultura, a Parturiente, de Gasperi, que ele nos traz esse olhar, onde eu consigo enxergar toda a minha ancestralidade. Afinal, antes desse mundo, antes de enxergar esse cosmos, nós estávamos no microcosmos. Nós estávamos vivendo no nosso mundo. Lembra que eu falei da quinesfera? No seu mundo, na sua bolha. E a partir daqui a gente passa a perceber outras coisas, como olhar também para a natureza. E vamos avançando, né? Quando a gente percebe que eu tenho refletido aqui a força feminina, que nada somos se não valorizamos tudo isso que é a própria energia criadora. Viemos da natureza e para a natureza voltaremos. Então eu trago aqui esse olhar para o feminino, para a mulher, pois ser mulher é aceitar a sua fragilidade, também a sua selvageria, o seu lado luz, o seu lado sombra, as suas raízes fortes. A beleza feminina indígena é o que nos apresenta Gasperi na sua exposição Espíritos da Floresta. Então eu consigo perceber que temos aqui um olhar do corpo da mulher retratado também na nossa arte de forma simbólica, trazendo aqui esse olhar voltado para o significado da feminilidade, né? Mas na nossa comunidade indígena, muito perto de nós, esse corpo, ele tem um olhar muito mais sensível, muito mais significativo. Temos, por exemplo, o ritual da moça nova, que antes da cerimônia, a moça fica reclusa. E aqui vocês têm uma imagem que pode colocar aí o celular apontado para o QR Code. Vocês vão ter um exemplo de como ocorre esse processo. Então, um dos pontos principais da festa é o momento em que ela está ali sendo aconselhada por outras mulheres mais maduras, tendo um olhar não só do seu momento, mas de alguém que já teve aquela experiência, o corpo vivido. Então, essa relação que Gasperi nos traz é uma reflexão do que somos e o quão rico é todo esse imaginário das nossas lendas, das Amazonas. Então, tudo isso são reflexões sobre o corpo. E essas reflexões do corpo nos fazem enxergar toda a perspectiva do amanhã advindo do ontem, do passado. Então, todos esses corpos, essas mulheres, esse ser aí, todos nós também teremos o nosso Dasein. Mas esse Dasein nada seria ou teria significado se não tivessem as experiências, as vivências. Então, Greiner e Amorim nos trazem que o corpo é depositário da nossa cultura. É a história, em cada traço, em cada gesto. A dança é um processo cultural, uma construção, algo que é passado de geração em geração. Então, tudo que nos irrita no outro pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Então, Jung já nos falava, aquilo que mais irrita no outro, talvez seja aquilo que está dentro de você, que você mais nega. Isso é esse próprio crescer, desenvolver, construir e desconstruir. Afinal, precisamos dessa relação com o outro para entender quem somos, como nos expressamos, como entendemos o mundo ao nosso redor. Então, para nos desenvolver, é primeiro nos entender. E entender esse corpo, aquilo que se é no hoje e tudo que aconteceu no passado. Assim,
vamos finalizando a nossa aula de hoje.